Bom, hoje o nosso convidado é o Dr. Gilberto de Oliveira, cirurgião dentista. Se você quiser participar do nosso programa, o telefone é o 3664-4114. Dr. Gilberto, boa tarde. Boa tarde, Zé. Mais uma vez, agradeço o convite. Doutor, vamos começar bem do base mesmo, né? Explicar à população o que é cárie. Bem, Zé, na verdade a cárie ela é muito discutida, né, há muitos anos. Na verdade, o que causa a cárie? A cárie, a turma fala, é açúcar, tudo que é alimento causa cárie. Na verdade, o dente tem que estar limpo. A cavidade oral, a boca, tem que estar limpa. Por quê? Porque, principalmente é o dente. Se o indivíduo acabou de comer e ficou algum resíduo de alimento no dente, as bactérias, essa é uma das teorias mais aceitas atualmente, né? As bactérias, elas param ali, algumas bactérias que são patogênicas, elas param ali, se alimentam daquele alimento, daquele açúcar, seja lá o que for. E o açúcar, porque o açúcar também, Zé, ele é ácido, então ele acaba corroendo o esmalte do dente. Então a bactéria ela acaba comendo aquele alimento e ela solta um produto que é ácido. E ela corrói o esmalte do dente, onde toda vez que o indivíduo comer, vai parar resíduo ali. Então aquilo ali vai se ampliando. Aquilo já se tornou uma cárie. O que a gente pede para as pessoas? Acabou de comer, vai no máximo demorar 15 minutos. Porque depois de 15 minutos, a cárie já instalou, as bactérias já se instalaram, e aí não tem como reverter mais o processo. O Ricardo, da cidade de Bebedouro, ouvi falar que os chicletes sem açúcar não causam problemas, que é essencial para pessoas que não escovam os dentes. Exemplo, viajante, o que tem de verdade nisso? Ou é só para tirar o bafo de onça mesmo? Não, é o que eu falei, né, Zé? O que não tem açúcar, ele tem a função que, eventualmente, eu falei ali, eventualmente ele remove alguma sujeira, né? Porque quando o cidadão está mascando, ele não masca, ele não faz aquele movimento geral. Ele masca ali, às vezes, só de um lado. Entendeu? É muito discutido isso. Pode mascar o chiclete, eu estou falando. Mas não custa passar um fio dental. Passa um fio dental, passa a escova. Mesmo o cara que é viajante. Eu tenho paciente meu que religiosamente, ele leva numa necessaire, com uma bolsinha, ele leva a sua pasta. Eu tenho um monte de paciente assim. Então a melhor coisa mesmo é a escova. Pode mascar o chiclete sem açúcar, não tem problema, é o que eu falei. Mas evite, passa o fio dental, passa a escova, é essencial. Tá aí. O pessoal que for viajar agora, aproveita a oportunidade, leva a escova e a pasta de dente, hein? A Vânia, da cidade de Jardinópolis, ela disse que tem um filho de 3 meses. Posso umedecer o gás com antisséptico para fazer a limpeza da boca do meu filho? Veja bem, Zé, esses antissépticos aí, é bom tomar cuidado, porque inclusive existe antisséptico que contém álcool, né? Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, é de onde vem os maiores produtos de antisséptico, vem de lá. Esse tipo de antisséptico eles não usam nas crianças deles. Isso não é divulgado aqui. E vende para nós. E vende para nós. Entendeu? E aqui todo mundo vai lá, esse é gostoso porque ele é ardidinho. Ele é ardidinho porque ele contém de 60% a 70% de álcool. Isso nos Estados Unidos é proibido para criança. Porque tudo que é ruim para eles é bom para nós, né? Então, eles jogam para cá. Então eu vejo nos mercados, inclusive, eu posso usar esse? Eu falo, olha, se você quiser usar, você pode, mas não deixa a sua criança usar, não. Entendeu? Agora, quer passar o antisséptico? Pode passar, mas passa uma gaze com o dedinho só ali, remove, passa um pouquinho de pasta, pouquinha coisa, porque a criança, às vezes, ela não conhece a pasta. Existe creme dental infantil no mercado, né, que a criança ela se adapta melhor. Então passa um pouquinho daquele creme dental e passa na gengiva da criança para remover porque fica, Zé, uma borra, sabe, na gengiva, fica, é um microfilme que a gente chama, é uma camada branquinha, aquilo lá está cheio de bactéria. Então a mãe pega a boquinha da criança, que ela tem muito mais intimidade com a criança permite que a mãe faça tudo nela. A criança, ela confia na mãe. Então a pessoa mais indicada para fazer isso realmente é a mãe.
passa gaze no... Como chama a pessoa? É a Vânia. A Vânia, viu, Vânia? Pode passar gaze, passa gaze na gengiva da sua criança, com o antisséptico. Eu não sei, eu particularmente eu não sei qual que é o antisséptico, a gente não pode falar em nome, porque é problema comercial, mas passa lá esse creme dental infantil, ou mesmo só a gaze, passa, removeu, acabou, não tem problema, viu? Ô, doutor Gilberto, fiquei sabendo que o senhor trouxe uns vídeos para cá, umas fotos. Eu trouxe umas fotos aí, assim, só para acrescentar alguma coisa, para mostrar, por exemplo, ó, aquele caso lá. Esse caso aí, uma paciente, ela tem, isso aí chama diastema. É um diastema, tem uma abertura muito grande. Esse tipo de trabalho aí, Zé, a gente pode fazer consertar isso de dois jeitos. Ou você acrescenta resina nas proximais aí dos lados, mas aí o dente ficaria muito largo. Ou senão a gente corrige com o aparelho. Então, eu gostaria que passasse a próxima. Você vê, depois que colocou o aparelho, aí você vê, aí. Com o aparelho ficou desse jeito. Ah, tá. Tá? Então são situações que dá para corrigir com o aparelho, porque nesse caso tinha que ser feito isso. Né? Vamos ver um outro. Esse aí é um freio lingual. Não, volta por favor. Esse aí é uma paciente que tinha uma prótese antiga e depois a gente fez uma prótese nova. Então são situações que você fica assim assustado, né? Esse é o freio. Bom, essa aí, depois a gente colocou uma prótese nova. Pode passar. Aí, uma prótese nova nela. Mudou completamente. Isso aí é uma paciente que a gente colocou o aparelho, o canino dela não nascia. Não tinha jeito de sair. Então nós precisamos fazer uma cirurgia, depois colocou o aparelho nela. Então são várias situações dela, a gente tem várias fotos, né? É a mesma, né? Essa é do outro lado, do lado esquerdo. E é uma paciente jovem, olha que mordida muito, muito profunda, né? É a mesma foto. É a foto de frente, no caso. Dá para ver os caninos lá em cima, né? Aquela área bem branca lá em cima. Uma mordida muito profunda. O paciente respirador bucal. Ele morde meio torto também? Ele morde muito, muito baixo, né? Olha lá, você não vê os dentes inferiores. Né? Então... E dá trabalho para recuperar? A paciente tem que ter paciência. E dá muito trabalho, Zé. Muito trabalho. Aí vem a primeira pergunta, é dolorido? Ô Zé, eu não acredito que seja dolorido. Assim, é incômodo, né? Fica meio incômodo. Mas dolorido, não. Às vezes a gente faz uma ativação, aí o paciente sente um pouquinho e tal. Porque hoje as técnicas, os arcos que a gente usa, nós chamamos de arcos inteligentes, né? E o próprio arco já leva o dente numa posição que a gente quer, né? Então a gente tem que usar a técnica no caso. Né? Tem mais fotos? Eu acho que tem mais fotos aí, vamos ver. Aí essa paciente, olha aí, olha como esse é um modelo em gesso, tá? Olha como a paciente se apresentava quando chegou no consultório. Olha como ela ficou depois. Não terminou o tratamento, mas olha como ela já está. Aí, como ela ficou por dentro, você viu, né? Olha aí, agora está pronto o tratamento. Perfeito. Então, olha, esse é um outro caso. Esse caso foi um caso mais trabalhoso que eu tive. Um garoto, ele era respirador bucal, depois eu vou falar sobre isso. Mordida cruzada, tanto anterior como posteriores. Os dentes todos apinhados, os caninos tudo lá em cima, não erupcionavam. A criança tinha dificuldade para respirar, para dormir. E esse foi um dos casos mais trabalhosos que eu tive. Mas um garoto que colaborou, esse é o lado direito dele. Você vê o canino lá em cima, ó. Ele nem pensava em aparecer. Precisei fazer algumas extrações. Olha aí. Isso é do lado esquerdo. Olha, olha aí como ele ficou, Zé. E qual que é a duração do tratamento? Então, isso aí varia de casos para casos, né, Zé? Olha aí como é que ficou. Essa é uma prótese que a paciente chegou sem a prótese inferior, sem dente inferior. Ah, tá. Tá? Aí, olha lá, nós colocamos uma prótese aí. Você vê como é que muda
a estética, isso Exato. chama-se estética, entendeu? A paciente já tinha muito tempo que ela não tinha aquela prótese, não tinha dente, e ela não se incomodava com aquilo, sofria com aquilo, e onde a gente fez aquela... Hoje é uma pessoa assim, muito feliz, principalmente o psicológico, né, Zé? É porque as pessoas se preocupam muito com a aparência, né? Não, e é engraçado, é que ainda hoje eu encontro pessoas no meu consultório que não se importam com isso. Sabe, são situações que você não consegue explicar. Né? Porque isso é saúde, independente que seja uma parte estética, uma parte psicológica, é saúde. Então você estava me perguntando sobre o tempo de tratamento. Então isso aí varia muito de casos para casos, viu, Zé? Tem casos que demoram, que nem aquele menino lá, foi um caso que demorou assim uns 4 anos. Né? Porque... E outra coisa, as pessoas pensam, foi até bom você tocar nesse assunto, que o profissional demora porque ele quer pegar dinheiro. Eu não acredito que tenha algum profissional que pense dessa forma. Mas o paciente, ele tem que entender que a movimentação dentária, ela tem que ser feita por determinado tempo em tempo. Porque senão você rompe fibras do dente e o indivíduo acaba perdendo o dente. Entendeu? Então, por isso que tem que ter um tempo. Isso aí é tudo estudado. A odontologia, a ortodontia, ela tem mais de 100 anos. Ela começou lá nos Estados Unidos, a ortodontia, em 1906, 1905. É mais de um século, né? É, mais de um século. Então, isso aí vem estudado, foi estudo em cima de estudo. Então, não é, doutor, eu quero tirar meu aparelho logo, não dá para você tirar. Quer dizer, a pessoa está angustiada e ela angustia a gente também. Mas a gente não pode fazer um tratamento mais rápido do que o organismo, a fisiologia do organismo, ela precisa. Ela precisa de um tempo para se recuperar de todo o movimento. É como uma ferida que você faz, ela tem um período para se recuperar o organismo. E o dente é a mesma coisa. Quando a gente faz um movimento no dente, qualquer movimento, ele tem que ter um período para ele recuperar. Então não é assim, eu quero fazer em um ano. Não existe isso. É claro que uma situação, vamos fazer um tracionamento de um dente, que nem eu fiz esse dia lá, uma paciente. Demorou uns 8 meses. Mas é um caso isolado. Hoje o tratamento bucal no Brasil hoje melhorou muito. Você fala o preço? Não, em termos de qualidade. Ô Zé, posso falar uma coisa? Eu tenho amigos meus que são professores e eles vão lá fora. Eu falo, olha, nós somos ponta de linha, cara. Nós, profissionais. A nossa técnica, pra você ter uma ideia, foi até engraçado, uma paciente minha que ela viajou recentemente. E ela viajou para o exterior. E ela precisou lá procurar um profissional. Ela falou que o procedimento que eu fazia no meu consultório, que eu demorava 5 minutos, 10 minutos, não que nós, sabe, porque a gente tem a prática, a gente sabe fazer as coisas. Ela falou que o cara demorou quase 1 hora. Talvez seja porque lá, Zé, lá fora eles ganham por tempo, né? Quanto mais tempo ele ficou, mais ele ganhou. Eu não sei, eu fiquei assim, sabe? A gente fica meio... Eu quero dizer assim, nós profissionais... hoje, para você ter uma ideia, aqui no Brasil só não põe aparelho quem realmente não tem aquele valor mínimo, porque a gente nem cobra aparelho, você sabe disso. A gente só cobra a mensalidade, a manutenção. Eu não estou falando só eu, não. Todos. A maioria dos profissionais estão fazendo isso. A maioria dos profissionais. Porque não é o mercado que está exigindo, não é porque as técnicas mudaram. Os materiais que a gente utiliza mudaram. Tá? Hoje, as pecinhas, os pacientes falam aquele quadradinho, aquilo lá chama brackets, ou braquetes. Aquilo lá, só para você ter uma ideia, quando eles começaram a fazer isso lá nos Estados Unidos, era feito em ouro. Era feito em ouro aquilo. Então, mesmo lá, eram poucas pessoas que tinham condições. Hoje não. Hoje, os nossos materiais são feitos aqui, são de primeira linha, tá? Não perdemos para ninguém, não der problema, isso aqui vai enferrujar. Não enferruja, não oxida, entendeu? É aço de primeira linha. Então, hoje a pessoa pode ficar sossegada, que o nosso tratamento hoje nós perdemos para ninguém. Agora, Gilberto, qual é a melhor escova? Mas a melhor escova é a escova. Não existe assim, um tipo diferente? Eu falo escova assim, de um modo geral, escova é bom. Né?
Mas a gente recomenda uma escova macia. Por quê? Porque a escova média, a escova dura, ela machuca a gengiva. Ela machuca, ela escama a gengiva e depois pode infeccionar. Aquele machucado pode pegar uma infecção, uma inflamação. E aí a pessoa fala assim, eu não vou escovar porque está machucado. Então não escova, porque já a escova provocou aquilo. Então recomenda-se uma escova macia. E outra, recomendação. Escovação, gente, não é fazer força. É como, às vezes eu até faço uma comparação. É como você vai tomar banho. Você não vai esfregar a bucha, vai ficar esfregando. Você vai passar de leve só para tirar aquela gordura do corpo e tal. E os dentes é a mesma coisa. Passou o fio dental e a escova é para remover. É para remover aqueles depítrios. Entendeu? Então, a escova a gente recomenda macia. Exatamente por causa da gengiva. E tem pessoas que têm gengiva muito mais sensível do que outras, né? Então muita gente acha que a escova média ou a dura é a que vai limpar. Muito pelo contrário. E outra coisa, a escova dura, além dela machucar a gengiva, porque existe aquele ditado, né, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Que é milenário isso aí. Então a escova de uma pessoa de 40 anos, ficar 40 anos escovando, o que acontece? O esmalte, ele vai perdendo esmalte, ele vai gastando esmalte. Ele vai gastando. E não tem como repor isso aí? Não, o esmalte não tem como repor. Só uma restauração, né? Uma resina, uma prótese. Então, escova macia. E a quantidade de pasta para colocar na escova? Tem muita gente que coloca pouquinho, outros aumentam um pouco. Existe uma média ou não? É, porque a escova já vem num tamanho, aquele tamanho é o tamanho da pasta. É aquilo lá. Mas tem gente que é miserável, põe só um pouquinho, um Não, pouquinho. mas mesmo porque a pasta, Zé, existe alguns produtos, aliás, dezenas de produtos dentro de uma pasta. Mas o que realmente, ali na pasta tem detergente, para pessoas que não sabem, tem detergente, para remover a gordura da boca. Ela tem um abrasivo, que inclusive tem pastas que contêm mais abrasivos. Né? Há uns tempos atrás, vinculou na mídia uma pasta que removia tártaro e não sei o que, papapá. Olha, essa pasta, inclusive, foi tirada do mercado, assim. Foi tirada do mercado, não. Foi tirada da mídia. Porque no mercado, o Conselho Federal de Odontologia, Conselho regionais, de um modo geral, chegou e pediu para eles tirarem. Por quê? A pasta, ela tinha muito abrasivo. Então, ao invés de remover o tártaro, ela estava removendo o esmalte do dente. Então, ela até que existe no mercado, só que eu particularmente já não vi mais propaganda dela na mídia. Então tem que tomar cuidado com isso. Em relação a mulheres grávidas a fazer tratamento de dente? Normal. É normal? Normal. Tem senhoras grávidas, por exemplo, que chega pra gente e fala, olha doutor, eu estou grávida, ou eu estou menstruada, por exemplo. Olha, isso aí vai muito, porque tem pessoas que chegam numa fase dessa, fica com medo, né? A gente dá toda a razão, porque é ela que vai ter o nenê, por exemplo. Então, primeiro, ela tem que consultar primeiro o médico dela. Olha, eu posso fazer tratamento? Então, às vezes, uma recomendação que o médico faz é determinado anestésico que a gente tem que usar. Então, ela fala, olha, o médico pediu para você usar esse tipo de anestésico. Então, todo profissional tem que ter esse tipo de anestésico. Mesmo cardíaco. Doutor, eu tenho um problema do coração e tal. Posso? Então, como é que vai fazer? Existe anestésico próprio para isso. Então, não tem medo nenhum. Então, o correto é a pessoa informar o profissional. Chegar para o profissional e avisar. Mas mesmo assim, Zé, a gente pergunta, olha, você tem problema cardíaco, você tem diabetes? A gente faz essas perguntas. Mas, e geralmente, o paciente que tem um problema, ela já chega e já fala para a gente. Às vezes não dá nem tempo da gente perguntar. Quem tem diabetes poderá ter problema com hemorragia, no caso. Exatamente. Num procedimento assim cirúrgico, numa extração, mesmo uma curetagem, uma raspagem, então tem que ter certos cuidados. De quando você começou? Tração paralela, de quando você começou? Não sei há quanto tempo que você faz estar no ramo do... 25 anos. 25 anos. De quando você começou, há 25 anos atrás, com hoje, a extração de dente diminui muito. Olha, Zé, muito bem observado isso aí. Era interessante que a gente fazia assim uma média de 5 extrações por dia. Hoje, quando a gente faz uma extração, é por uma necessidade, né? Uma necessidade ortodôntica, que vai por um aparelho ortodôntico, que o dente vai ser obrigado
às vezes aquele procedimento, aquele tratamento é recomendado, ou quando é o dente do siso, né, o terceiro molar, que às vezes que nem está machucando, está incomodando, ele não tem espaço para ele erupcionar, então é feita essa... Mas assim, dente é muito difícil, Zé. Melhorou muito. Por isso que você falou da pesquisa aí, eu achei até interessante, pelo menos a minha clientela, a gente tem pouca extração tem feito, muito pouco mesmo. Então eu penso assim, o pessoal aqui em Brodowski, eles têm muita preocupação no tratamento de dente, têm procurado muitos profissionais, não só o meu consultório, como eu sei dos outros colegas meus aí, tem bastante cliente, então você vê, todo mundo está preocupado em fazer um tratamento dentário. Então, Brodowski mudou muito, muito, muito mesmo. A Carla de Serrana, se os refrigerantes na base de cola desgastam o esmalte dos dentes, gostaria de saber porque tomo muito desses refrigerantes. Coca-Cola, por exemplo. Né? Pois é, isso aí, porque esses produtos já estão no mercado há muitos anos, né? Então, se fosse para dar problema, já teria dado, né? Então você acha que não tem problema? Não, eu acho assim, o único problema que tem, que a gente observa muito, como todo produto químico, o que muitas vezes acontece é ele manchar o dente. Então ele fica impregnado, o dente fica impregnado, ele muda a cor. Mas isso aí é fácil de remover. Com uma limpeza você remove. Agora o que existe também é muita fantasia das pessoas, né? Existe muita conversa, né? Eu não posso falar nada de um tipo desse produto porque a gente não tem nenhuma pesquisa que comprova isso. Que dá problema de desgaste. Invertendo agora, o cigarro, por exemplo, deixa os dentes bem amarelos. Deixa. Exatamente. Esteticamente fica feio, né? Mesmo, ela falou o produto aí, qualquer produto, café, por exemplo. Café, tem pessoas que têm o hábito de tomar muito café e às vezes naquele intervalo de uma refeição ou outra, ele toma o café, mas o que acontece? Fica impregnado a cafeína, impregna no esmalte do dente. Fica amarelo. Então, todo produto químico, ele impregna no esmalte. Então é fácil de remover isso aí. Então, o único problema que a gente vê isso aí é ficar manchado a dentição. Fora isso, eu desconheço, entendeu? Eu não posso opinar sobre isso. Ô, doutor Gilberto, muitas vezes as gengivas sangram, né? Por quê? Existe algum tipo de doença? Até existe doença, né, Zé? Mas a maioria dos casos é falta de higiene. A maioria dos casos é falta de higiene. Passar o fio dental e escovar. É claro que existe, por exemplo, existe uma gengivite, uma inflamação da gengiva, que chama gengivite gravídica, que dá exatamente a algumas mulheres quando ficam grávidas. Né? Então, a gengiva inflama, fica sangrando. Né? Agora, também é um fator assim, é passageiro. Né? Pode até fazer uma higiene ali, o profissional, porque a mulher não vai fazer. Agora, de um modo geral, Zé, pode ser, por exemplo, dente apinhado, né, mal formado, assim, todo o dente muito apinhado, então dá sangramento, porque o dente está muito junto do outro, então dificulta a higienização, a gengiva inflama, e por aí. Mas, de um modo geral, é isso aí, fazer uma limpeza, ou se estiver sangrando muito, procura um profissional para ver o que está acontecendo, porque pode ser também exatamente isso, pode ser uma inflamação aí devido a outros fatores. Pode ser uma doença também. Então é bom procurar um profissional para verificar.